Olá, tudo bem? É possível desfrutar do reino de Deus sem aceitar o dia do Senhor? É possível isso? É possível você reinar em vida? Porque assim o próprio Paulo disse em Romanos 5,17, e vocês reinarão em vida em Cristo Jesus. Quando é que eles iriam reinar? Quando o reino de Cristo fosse estabelecido. Ora, bolas, mas o reino de Deus foi estabelecido durante o juízo de Deus, durante o grande dia do Senhor. Então como é que você pode falar que está vivendo o reino de Deus se você chama o dia do Senhor de sábado ou domingo? Você não aceita que o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, foi o grande juízo de Deus, que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70, 3 anos e meio, metade de uma semana, metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses. Assim Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Você consegue entender? Jesus disse, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu te pergunto, como é que você vai desfrutar, vai viver o reino de Deus, se você vive de fábulas, vive de mitos, vive de religiosidade, vive de cerimoniais? Porque os que buscavam essas cerimônias, os que buscavam esses rituais judaicos, farisaicos, dízimo, buscar Deus em templo, batismo em água, comer pão e beber suco, tudo isso aí era da lei de Moisés. Mas a lei de Moisés foi destruída na metade do ano 70. O acusador dos judeus, como está lá em Apocalipse 12, versículo 10, o acusador dos judeus, que eram as leis de Moisés, foi expulso, foi destruído, foi aniquilado. Então você que vive Moisés, não tem como você desfrutar do reino de Deus. Não tem como. E Jesus lá atrás, há quase 2000 anos, falando, gente, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E ele, o reino de Deus estava nele, porque ele estava revestindo Cristo, e o reino de Deus é Cristo. Consegue entender? O reino de Deus nos dias de Jesus não tinha sido estabelecido. O reino de Deus não fazia parte da vida das pessoas naqueles dias. A não ser os judeus quando aceitavam os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então, na mente deles, eles começavam a desfrutar do reino de Deus, que era quem? Que era Cristo, que estava revestido de um corpo chamado Yeshua, Yahushua, ou Jesus de Nazaré, ou Filho do Homem. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha que interessante. Que coisas eram expulsas naqueles dias? As maldições de Deuteronômio 28, 28. Perturbação de espírito, era aquilo lá, perturbação da alma. Era uma maldição para os israelitas, e Jesus veio trazer a mensagem para os israelitas, para os judeus. Ele veio como pastor daquelas ovelhas. E nele estava o reino de Deus. Então ele falou, se eu expulso os espíritos imundos, se eu tiro de vocês essas maldições, é porque tem chegado a vocês o reino de Deus. Não foi estabelecido o reino de Deus, mas ele estava mostrando que nele, o espírito que estava revestido por aquele véu, era o reino de Deus, era Cristo. Aí é a pergunta que eu fiz desse vídeo. É possível desfrutar do reino de Deus sem aceitar o dia do Senhor? Tinha um discípulo chamado João, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, que Nero, depois de ter martirizado, tirado a vida de vários, Pedro, Paulo, Tiago, sei lá se tirou mais algum, tentou tirar a vida de João, jogando ele num tambor, num recipiente, cheio de óleo fervente, mas não conseguiu tirar a vida de João. Então a ordem foi, prenda João lá na ilha de Pátimos. Então João ficou preso lá. E Jesus tinha falado a Pedro, lá em João 21, 22,
Se ele quisesse, João ia ficar vivo até que ele voltasse. E este João estava preso na ilha de Patmos quando João disse assim em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, foi quando João recebeu Cristo. Foi quando a mente, a sabedoria, o intelecto de João foi influenciado por quem? Por Cristo. Daí em diante ele começou a escrever o livro do Apocalipse, o livro da revelação. As coisas que estavam acontecendo e as que iriam acontecer naquele período. Período de quanto tempo? De 3 anos e meio. Do ano 66 à metade do ano 70. Então, se você não acreditar que esse dia do Senhor foi o juízo de Deus, foi quando foi o dia da vingança, da ira de Deus, em vão é você achar que você vai conhecer o reino de Deus de outra forma. Não há outra forma, não há outra receita. Para você reconhecer o reino de Deus em você, no seu próximo, para você reinar em vida, esse dia do Senhor você tem que aceitar como o dia do Senhor, anunciados pelo profeta Sofonias, Amós, Malaquias, Isaías, Joel, Jeremias, Ezequiel. Todos eles falaram do dia do Senhor, que o dia do Senhor seria um dia de trevas, seria um dia de vingança, seria um dia de juízo, seria o dia de cobranças de contas, seria o dia, um tempo que Jerusalém seria cercada e destruída, e o templo seria aniquilado até os alicerces. Aconteceu no dia do Senhor. Sem conhecer o dia do Senhor, nada de conhecer o reino de Deus. Porque durante o dia do Senhor, durante o período da vingança de Deus, nós chegamos a Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Veja, o anjo disse a João, mas, se você ler o versículo 6, você vai ver, já não haverá demora. No versículo 7, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Quantas trombetas foram tocadas no livro do Apocalipse? Escreve aí. Claro que você sabe quantas foram. Aonde está anunciado que seriam tocadas trombetas? Lá em Sofonias, no capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Dá uma lidinha lá. Haveria toque de trombetas. Quantas foram? 7 trombetas. E ao toque da 7ª trombeta, quando ela foi tocada naquele período do ano 66 à metade do ano 70, então aconteceu essa maravilha que vamos ler agora. Quando todos os reinos passou a ser de Cristo, quando Cristo verdadeiramente passou a reinar. E todos aqueles que acreditam nisso estão reinando em vida, estão vivendo. Ah, mas eu estou em tragédia, eu estou numa família de macumbeiro, eu estou numa família de evangélico, eu estou numa família de católico. Não interessa. O Espírito de Deus sempre alcançou os seus nas tribulações, nas aflições, nas perseguições. Aprisionados, Paulo e Silas foi alcançado pelo Espírito de Deus. Davi foi alcançado pelo Espírito de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foi alcançado pelo Espírito de Deus. Daniel na cova dos leões foi alcançado pelo Espírito de Deus. Estevão foi alcançado. Paulo foi alcançado. Os discípulos que viveram os últimos dias sendo perseguidos, sendo atribulados, sendo mortos, sendo açoitados, sendo apedrejados, sendo presos, eles sempre tiveram o Espírito de Deus, conhecido como o Consolador, o Espírito da verdade. Então, independente do que você está passando, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas com você não acontecerá nada. Sabe o quê? É o cumprimento daquela palavra lá de Salmo, se cumprindo agora naqueles que acreditam que no dia do Senhor o reino de Cristo foi estabelecido. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. A 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a sua trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo
passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo, que antes pertencia a Moisés, isso vai fazer 2000 anos, tá? Dizimista, ofertante, buscador de Deus em templo, acreditando, você que acredita em batismo em água, você que acredita em sacrifício, em voto, você que acredita nessas porcarias, nessas obras mortas, olha aqui, ó, vai fazer 2000 anos que dentro de Jerusalém o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:16, os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começastes a reinar. Olha aqui, é só você respeitar o tempo verbal. Se você não acreditar que Apocalipse 1:10 foi quando chegou o grande e terrível dia do Senhor, falado lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, falado lá em Isaías 13:9, falado em Jeremias 46:9, 10, se você não acredita no que foi falado em Sofonias capítulo 1, do versículo 7 ao 18, sinto muito. Se você não acredita no que falou Joel em Joel 1:15, em Joel capítulo 2, pode ler o capítulo inteiro, que falou sobre o grande dia do Senhor. Se você não acreditar que Apocalipse 1:10 foi aquele mesmo dia que lá em Amós, no capítulo 5, versículo 18 ao 20, foi falado, que o dia do Senhor seria um dia de trevas, então isso que eu acabei de ler, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17, para você, sinto muito, não serve para nada. Sinto muito em dizer, isso daqui para você não faz efeito nenhum. Agora, claro, para você que está vivendo isso, eu gostaria muito que você colocasse no comentário, eu estou vivendo isso. Não precisa colocar testemunho, não. Só escreve, eu estou vivendo isso, para a gente ver se pelo menos uma meia dúzia de pessoas está vivendo, acreditando nisso daqui. E claro que não precisa dar testemunho, porque quem vive isso é feliz, quem vive isso tem paz, quem vive isso não tem medo de religião, não tem medo de praga de pastor, não tem medo de praga de macumbeiro, não tem medo de diabo, não tem medo de Satanás, não tem medo de pombagira, não tem medo dessas porcarias, porque tudo isso não existe. Tudo isso é uma invenção da religião, tudo isso é uma forma de castigo que as pessoas vivem sob, debaixo, ficam sendo humilhadas, ficam sendo aí menosprezadas, ficam passando vergonha, sendo, em nome de Jesus manifesta, aí fica babando, desarruma o cabelo, a peruca cai, a cueca rasga e as pessoas ficam lá, passando vergonha. Então tudo isso daí está na vida daqueles desobedientes, está na vida daqueles que estão aí no território pentecostal, está na vida aí daqueles que estão nas feitiçarias. E você, pregador da graça, tome juízo. Você, pregador da graça, tome vergonha na sua cara e pare de enganar as pessoas. A época de Paulo ficou para trás. A época de Paulo foi para preparar os gentios para serem morada de Deus no Espírito. E tudo isso aconteceu. Paulo falou, vocês no futuro em Jesus, vocês reinarão em vida. E você aí, pregador da graça, fica segurando as pessoas, se reunindo como igreja, impedindo as pessoas de desfrutar do verdadeiro reino de Deus, que está em todos, mas as pessoas não sabem. Bom, então vou deixar essa mensagem, se você foi útil. Se foi útil para você, curta, aperta o coraçãozinho, comenta, compartilha. Se inscreva nesse canal, ative o sininho. Se você quiser cooperar com o nosso trabalho, lá na descrição tem as informações. Fique à vontade. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas claro que nós, todo mundo precisa, todo mundo necessita. E eu estou aqui. Se você quiser ajudar, bem. Se não, fique tranquilo que não é isso que vai parar que eu venha parar de gravar esses vídeos aqui e fazer live, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, um aperto de mão, até mais, tchau, tchau.